Tava pensando aqui e faz muito tempo que a gente não tem uma continuação de um filme de versus, sabe? De um filme que você tenha um personagem da cultura pop lutando contra o outro, como Fred versus Jason, Alien versus Predador. Eu acho que literalmente a última vez que isso aconteceu, e eu não conto Batman vs Superman, tá? A Liga da Justiça não é Batman vs Superman 2, a última vez foi Alien vs Predador 2. Porém, a boa notícia é que a diferença de qualidade desses dois filmes não poderia ser maior. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Godzilla e Kong, o Novo Império, novo filme dirigido pelo Adam Wingard. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Acredite se quiser, mas o Monsterverso da Legendary Warner Bros. Já dura 10 anos. Essa franquia que acabou se tornando um universo compartilhado, eu diria até que muito mais bem sucedida do que o próprio universo da DC, que a Warner tentou começar com o Homem de Aço e o Zack Snyder. Essa franquia teve início com o Godzilla do Gareth Edwards, rendeu uma continuação, o Rei dos Monstros, e acabou culminando num crossover inesperado com o King Kong, né? Lançando aí o Godzilla vs Kong 2021, que foi uma aposta arriscada de ter sido lançado ao mesmo tempo nos cinemas e no streaming da HBO Max. Afinal, era aquele período da pandemia, onde a gente não sabia como que os cinemas iam sobreviver, mas o filme do Adam Wingard acabou sendo um grande sucesso, ele fez 470 milhões no mundo inteiro e, inesperadamente, acabou rendendo uma continuação. Eu, pelo menos, não esperava que Godzilla vs Kong iria ser um desses filmes com uma sequência, ainda mais pelo fato de que o Godzilla e o Kong, né, eles lutam no final do primeiro filme, mas eles acabam se tornando amigos depois. Como que você vai fazer outro filme de embate, né? E eu acho divertidíssimo como a Warner Bros. Colocou Godzilla X Kong, né? O que o X quer significar? É quase tão ambíguo quanto o V do Batman v Superman de 2016, né? Enfim, eu acho que tudo isso é muito divertido. Aqui no Brasil ele acabou se tornando Godzilla e Kong, por que não, né? O Adam Wingard voltou para dirigir com um orçamento bem controlado de 135 milhões de dólares, eu achei isso surpreendente, é o filme mais barato do Monsterverse até agora, e acho que muito disso se dá ao fato de que o Wingard comentou em algumas entrevistas que várias sequências do filme ele realmente não precisou de nenhum elenco, né? Quase tudo CGI, animação, e é algo interessante de se analisar nesse novo filme, né? Eu acho que ele, inclusive, dita um padrão interessante para como que pode ser o futuro dessa franquia, apesar de, né, como nenhum dos filmes do Monsterverse anterior, não é um filme particularmente brilhante, mas que pode te entregar exatamente o que você está procurando. A história do filme se passa alguns anos após os eventos do anterior, com Kong vivendo na Terra Oca enquanto é estudado pela empresa Monarch, sob tutela da Dra. Andrews, vivida por Rebecca Hall. Quando Kong se depara com uma ameaça perigosa na forma do Scar King, ele precisará se aliar a Godzilla para controlar seu inimigo. O que a gente vê no Godzilla e Kong o Novo Império é basicamente uma versão estendida dos últimos 20, 30 minutos do primeiro Godzilla vs Kong. Inimigos que têm que lidar com outro oponente em comum. Então, basicamente, você segue o Kong aqui, ele é o nosso protagonista, o Adam Wingard é muito mais fã do King Kong do que do Godzilla, eu diria que é 80% Kong e uns 20% Godzilla, eu diria que até menos, já que os humanos têm uma participação bem elevada aqui, mas é aquele clássico filme onde você tem um cara que é valentão, ele é o maioral, mas aparece alguém que ameaça esse posto pra ele, então ele tem que voltar ao outro inimigo dele e os dois se tornam, né, aliados improváveis. E isso é, curiosamente, o terceiro ato desse filme também, porque até a gente chegar lá, a gente tem toda uma trama de mistério que foi escrita aí pelo Simon Barrett, o Terry Rossio da trilogia Piratas do Caribe e o Jeremy Slater. E isso me surpreendeu, sabe? 3 roteiristas para escrever essa história que é, na superfície, muito simples. Você tem o Kong vivendo na Terra Oca e se deparando com esse vilão que é o Scar King, que, né, à primeira vista, ele é, eu acho que ele é um orangotango ou um macaco um pouco mais alto, laranja, com os olhos brancos. Ele não parece tão ameaçador, mas, né, ele tem a vantagem aí de controlar um outro kaiju que é como se fosse um estegossauro capaz de cuspir gelo. Eu sinto que Hollywood, em 2024, tá maluca por vilões e antagonistas que podem soprar gelo. E tudo bem, isso é divertido, isso é algo que a gente não viu muito no Monsterverse até agora. Mas é curioso como o filme, mais uma vez, ele tenta apostar
no drama humano, nos conflitos desses personagens, da Rebecca Hall, do Brian Tyree Henry, dessa relação de mãe que a personagem da Rebecca Hall tem com a menininha do filme anterior, que é a Jai, vivida pela Kylie Hotley. Ela é uma remanescente da tribo Iwi, da Ilha da Caveira. Então o filme ele começa nesse ponto em que a Jai começa a ter muitas visões, ela não sabe o que é, mas ela está sendo atraída de volta para a Terra Oca, e o filme gasta uma boa parte nesse mistério, e você ter que reunir os humanos novamente, agora introduzindo esse ótimo personagem do Dan Stevens, que é um ator que eu gosto muito. Ele vive basicamente uma versão meio Alan Grant, meio Ian Malcolm, meio Ace Ventura, de uma espécie de veterinário barra biólogo que gosta muito dos titãs. Ele é literalmente introduzido nesse filme, pessoal, usando um guindaste para arrancar um dente do Kong e criar uma obturação. É fantástico, eu veria esse personagem por um filme inteiro. Ele é, de longe, o humano mais legal que já apareceu em todos esses filmes. Porém, nem ele aparece tanto, e eu acho que um dos erros desse filme, de todo o Monsterverse no geral, é querer encontrar algum drama de verdade, genuíno, com personagens humanos. Eu até fiquei espantado com a quantidade de tempo que a gente passa com os personagens humanos e, sabe, não é o forte desses filmes, isso não é Godzilla Minus One. Esse filme sim sabe lidar com os humanos. Aqui eles são só bonequinhos tendo que empurrar a história pra frente, tendo que mexer as maquinações e engrenagens de história. E, sei lá, eu achei que eles incharam tanto a lore e a mitologia desse filme, colocando uma série de personagens novos na Terra Oca, muito mais mitologia, apresentando novos inimigos. Tem até, né, não vou entrar em spoilers aqui, mas a presença de um monstro muito importante dessa mitologia que é trazido de volta. E eu pensei, caramba, tem toda uma plot do escolhido, de alguém que tem que retornar. Eu acho que não precisava de nada disso, sabe? Tinha momentos que eu assisti o filme, eu pensava, beleza, a gente já tá há uns 15 minutos com os humanos, eu preciso ver alguns monstros gigantes. E é interessante até, porque quando a gente corta pro Kong, pro Godzilla, pros kaijus, a gente não tem diálogo algum. E eu achei isso bem fascinante, é quase experimental. Você tá literalmente seguindo esses personagens inteiramente CGI. Eu até acho que não tem motion capture, me parece 100% digital, o que, por sua vez, não te oferece tantos detalhes, tantas expressões como a trilogia do Planeta dos Macacos do Andy Serkis, por exemplo. Mas ainda assim é muito interessante, porque aqueles personagens são icônicos, eles têm presença, em especial o Kong, sabe? Tem tantas cenas do Kong que são longas, de mais de 10 minutos, sem diálogo algum, é só ele andando pra lá e pra cá, enfrentando monstros e tendo uma relação meio de pai adotivo com esse personagem novo que eu pessoalmente achei insuportável, né? Eles chamam ele de Mini Kong no filme. Ele é um macaquinho, um chimpanzé laranja que é tão irritante quanto Jar Jar Binks, sabe? Eu detestei esse personagem, mas assim, eu gostei de ver o Kong usando ele pra bater em outros macacos no filme, isso foi engraçado. Tudo isso pra dizer que os monstros, cada vez mais, eu sinto que eles vão aprendendo isso ao longo dos filmes, os monstros são os heróis dessas histórias e eles dispensam qualquer presença humana, sabe? Deixa só o Dan Stevens na sua postura de Ace Ventura dos Titãs, que eu acho que a gente teria uma combinação muito interessante. Eu sinto até que o Godzilla vs Kong, o anterior, lidava muito melhor com esse equilíbrio de humanos e monstros, sabe? Eu acho que nesse novo filme, no Novo Império, é muito inchado, é muito excessivo. Mas quando a gente chega no que todo mundo quer ver nesse filme, que é briga de monstro gigante, eu acho que o Adam Wingard mais uma vez entrega. Ele é muito criativo na câmera digital dele, nos enquadramentos, na forma como ele encontra oportunidades de mostrar os poderes, habilidades, de destacar algo legal, como a manopla que o Kong usa, ou a coloração rosa que o Godzilla ganha nesse filme, que tem um motivo muito específico. Ele é muito bom com iconografia, com money shots, e ele tem uma ideia tão fenomenal nesse filme que eu nem quero estragar, assim, sabe? Mas envolve gravidade e luta de monstros numa paisagem específica que te permite algum tipo de antigravidade. É só isso que eu vou dizer, mas garantiu uma das cenas de porradaria de kaiju mais criativas que eu já vi. Sério, eu até senti um pouco de falta do visual mais arrojado que ele colocou no primeiro filme, com neon, contraste, tem muita cor no Godzilla vs Kong, né? Esse daqui é um pouquinho mais estéreo, é um pouquinho mais lavado, um pouquinho mais cinza. Você ainda consegue enxergar aqui e ali, nos cenários, nas salas, nos laboratórios da Monarch, principalmente. Ainda tem um pouquinho daquele neon, daquelas cores, mas, poxa, tem uma cena do filme que eles literalmente estão dentro de um cristal, que eu imaginei que iria soltar um neonzinho, uma luzinha mais interessante. Eu senti um pouco de pobreza visual nesse segundo filme. Eu acho que a queda do orçamento talvez tenha ido para as luzes de neon.
porém eu acho que ele entrega nas lutas. Eu acho que as lutas são divertidas. Eu não esperava que o Rio de Janeiro fosse ser o palco da grande luta entre todos os monstros. E olha, se o pessoal que reclamou do Zack Snyder e o Homem de Aço, daquela destruição dos prédios, se o pessoal vê o que eles fazem com o Rio de Janeiro nesse filme, caraca. Mas você não pode pedir um filme de kaiju, um filme de monstro e não ter um monte de prédios sendo destruídos, sabe? Isso daqui é destruição gratuita, feita da forma mais charmosa e elegante possível. No mais, pessoal, isso é um filme de Godzilla e Kong, sabe? É um Godzilla vs Kong, você não pode esperar muito brilhantismo, nada muito complexo, você não pode esperar Godzilla -1 dessa franquia de Godzilla e Kong, porque eu sinto que eles estão indo muito mais atrás daquela fase mais colorida e divertida do Godzilla, e também do King Kong, claro. Eu acho que o Adam Wingard não tem aquele olhar tão forte como no filme anterior. Eu sinto ainda que o Godzilla vs Kong é a versão melhorada desse tipo de história, mas apesar de ter muitos humanos, de ter uma mitologia um pouco exagerada, eu enxergo o potencial de como esses filmes poderiam funcionar inteiramente só com os monstros, sem nenhum humano. Eu acho que eles ainda estão encontrando o caminho que pode ser mais interessante e divertido nos próximos filmes se acontecerem. Pra Godzilla e Kong, o Novo Império, eu dou uma nota 6. Eu acho que com um grande balde de pipoca, esse filme pode ser muito divertido de se assistir. Então, deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Godzilla e Kong, o Novo Império, e suas expectativas, o que mais vocês querem ver nessa franquia do Monsterverse da Warner Bros. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.